Paulo Ludogero. Bruno Stanque. Pablo Araújo. E Beto Ângelo. Dos textos. Dos textos deve ser. Ele insiste. Agora já não é mais dos Agora textos. agora já é o Pablo, já. Então, o outro vídeo foi queria agradecer que vocês aceitaram. O vídeo está indo no mesmo dia porque foi só um convite, então está indo no mesmo dia, tá? Então no vídeo anterior está indo no mesmo dia porque foi apenas um convite, né? Foi um extra. Foi um extra, né? Mas vamos voltar a discutir mais um pouquinho aqui. Nós estamos falando sobre o fiel adepto e o assistente, tá? Aquele que vai ali, que a gente convida, que você mesmo colocou, que é errado a gente trazer. Aí eu coloco uma outra situação, né? Vou colocar uma outra. Você está falando daquele que foi no terreiro trazer para dentro do terreiro. Isso, exatamente. Eu coloco uma outra situação, que isso eu vivencio, sabe, eu vejo isso, que tem assistente que é mais filho de santo do que filho de santo. Ele é mais assíduo do que o membro mais da fiel, casa. né? Ele é assíduo, ele vai, toda gira ele tá lá. O que você acha disso? A gente vinha conversando e teve até uma conversa paralela a respeito disso, né? A questão de quem se sente religioso, né? Há pouco tempo atrás foi me perguntado isso numa entrevista, falaram assim, quem é um bandista? Eu falei, um bandista é... Uma resposta simples seria dizer, um bandista é quem frequenta o terreiro de Umbanda. Não importa se ele pertence a uma família, ou ele é membro de uma corrente mediúnica, ou se ele frequenta o terreiro com assiduidade. E aí me falaram assim, mas e essa questão das pessoas irem no terreiro, e você perguntar, você é um bandista? Ela não se sente um bandista, porque ela acha que para ser um bandista tem que pertencer a uma corrente mediúnica, pertencer ao terreiro. E eu falei assim, a maior culpa disso somos nós umbandistas. Somos nós mesmos. Nós usamos um termo, e é comum usar na Umbanda, de assistência ou consulência, né? Assistência é aqueles que vão para ser assistidos ou estão ali assistindo o culto, e consulência é aqueles que vão para ser consultados. E eu falei, na minha casa, nós mudamos isso há já algum tempo. Eu não chamo mais assistência ou consulência, eu chamo de fiéis adeptos. São os adeptos da religião. Então na minha casa não tem mais o espaço da corrente mediúnica e o espaço da assistência. Tem o espaço da corrente mediúnica e o espaço dos fiéis adeptos. Porque tem muitas pessoas que vão no terreiro, não é nem para tomar passe. Elas vão lá para assistir o culto, para se religar, para se energizar, para sentir a energia. Tem gente que senta lá e fica com o olho fechado o tempo todo, sentindo a vibração. Ela está lá em oração, né? E ela pertence à religião. Ela é um fiel adepto, essa pessoa. Exato. Ela é um bandista. Agora, com base nisso que você falou, eu peguei um gancho aí para levantar uma lebre. Você falou que um bandista é aquele que frequenta um terreiro. É possível ser um bandista sem frequentar um terreiro? Também creio que seja. Porque ele adota a filosofia religiosa, como filosofia de vida dele. Porque por um momento ele pode ter se adaptado, se encontrado na religião, porém, às vezes por N questões, ou de localidade, não conhecer nenhum lugar, de repente o cara mudou lá para a Austrália, sei lá se tem terreiro lá. Mas ele adotou a filosofia religiosa como filosofia de vida. Então ele também pode se conectar em casa, ele também pode se conectar, não de fazer trabalhos, mas de meditar e levar as orações dele aos orixás. Porque senão fica parecendo que a Umbanda é uma religião só de médiuns, e a Umbanda não é uma religião só de médiuns. A Umbanda é uma religião para as pessoas. Eu costumo até dizer assim, ó, todas as pessoas podem adotar a religião, eu estava até falando disso, podem adotar a religião dos orixás como sua filosofia religiosa, né? A Umbanda é uma religião dos orixás também, né? Existem outras religiões que cultuam o orixá também. Então qualquer pessoa pode adotar a filosofia religiosa umbandista como sua filosofia religiosa, mas nem todos são chamados a servir a humanidade através dessa religião. Os que vão servir a humanidade através da religião vão pertencer a uma família religiosa, vão pertencer a uma corrente mediúnica e eventualmente chegar ao sacerdócio. Perfeito. Agora, eu não preciso pertencer, eu não adotei aquela religião para servir a humanidade através dela, mas eu me sirvo daquela religião como filosofia de vida, e ela é a minha religião. Perfeito. O que você acha, Paulo? Eu acho isso também, que é que eu e o Bruno falávamos uma vez do que é sagrado, que é interno, você também fala muito sobre isso, o Roberto também, e o que pode ser revelado. Eu acho que, de forma filosófica,
como o Beto falou, assumir a religião como uma filosofia, nem aparecer no terreiro. Mas ele pode ter todo um conhecimento de fazer uma oferenda para algum, de ter o altar dele. Ele não deixa de ser um bandista. Cultuar no lar, fazer o culto Porque dele doméstico. a religião católica ela não é uma religião mediúnica. E quantos O rezo do católicos... terço, exatamente. o rezo do terço Mas no tem celular. uma filosofia, por exemplo, o Mestre Jesus, ele não criou ali uma teologia, ou ele não criou Ele uma não criou uma cartilha, religião. ele não criou uma religião, mas ele criou uma filosofia. Ele trouxe uma filosofia. Dessa filosofia criaram uma religião e batizou com o nome dele, cristianismo. Só que ele foi, qual a filosofia dele? O amor. É a teologia do amor. Exatamente, quer dizer, você não pode, como lá na Austrália, você não pode entender de Umbanda? Pode, porque isso daqui que nós estamos fazendo é para que as pessoas entendam Umbanda. Nós estamos revelando algo fechado ao grupo religioso. Não estou falando para você, uma oferenda de assentamento de terreiro, não estou falando como vai isso, mas uma oferenda básica. Ah, sim. Aquilo que é coletivo. Esse que fiel a gente- Fazer a pessoa entender o que é uma oferenda. Isso. Por que ela pode se oferendar? Esse fiel adepto, ele é um bandista e faz isso os guias. Você toma um passo, acende uma vela verde para Oxós, acende e põe um copo d'água. Sempre eles fazem isso, não é isso? Isso muda. Quando eu entrei já era assim, ainda é assim. Não, e outra, você sabe, você conhece os orixás e suas qualidades, então eu vou Seus fazer aqui atributos, uma né? devoção Sim. e vou fazer uma ligação com o Pai Ogum, porque nesse momento da minha vida eu entendo que eu precise disso. É a mesma coisa que o católico que reza a Santa Edviges, é a santa padroeira dos Que ouve a oração no convidados. rádio, né? Então, Não, é. Santa Católico Edviges. tem católico que para ouvir a oração no rádio, ele não põe o pé na igreja. Não, e não muitas tem- vezes ele para ouvir. E também tem a qualidade do santo, Santa Edviges, É. padroeira dos endividados. E o- São Judas Tadeu, Sim. padroeiro das causas Santo perdidas. Expedito, que é A o meu pessoa- santo, que é Então quer dizer, a das pessoa causas sabe impossíveis. o orixá, a qualidade, o atributo dele, e ela vai se relacionar com Exato. isso. Ao fiel adepto tem que ser dado o básico, como ao católico Exato. sabe. Santo Expedito que é das causas impossíveis, sabe fazer uma novena e como rezar até ele. Ser iniciado na religião é uma coisa. Isso. Pertencer a ela, Eu acho que todos aí a podem gente pertencer. consegue colocar uma linha bem clara que diferencia, porque a gente sempre fala que é O que linha pode ser tênue, aberto e o que que é uma pode linha ser fechado. tênue entre o que pode ser aberto e o que pode ser Exatamente, fechado. tá perfeito Mas aqui a aí. gente achou uma linha muito clara, Perfeito. que é assim, o que é para iniciados é para iniciados. Então você tem que ser iniciado. E como se inicia? No chão do terreiro. Somente no chão do terreiro. Para aquele que não Pra é mim. iniciado, ou seja, aquele que não frequenta de forma nenhuma o chão do terreiro ali como um médium, Iniciado, seja em que existe tradição uma for, outra, no independente seu de terreiro, tradição, no né? meu, no seu, não importa porque não tem terreiro melhor. Aquela melhor. pessoa que faz a prática da religião no lar, aquele fiel de Umbanda que não frequenta o terreiro, ele não segue uma tradição específica, mas ele necessita de uma base teológica para dar prosseguimento na fé dele. Até porque sem isso ele não tem a fé, ele acredita no quê? Ele precisa ter algo que ele possa se ligar mentalmente para poder acreditar. Inclusive, isso é compreender que a Umbanda é muito mais do que a gira, do que uma sessão de... exatamente. A sessão de atendimento... Umbanda todo dia, não é dia de trabalho. A sessão de atendimento público, na verdade, ela é um trabalho caritativo daquela família. Agora, e as sessões fechadas, que são para os membros, as sessões de iniciação, as sessões de firmeza, que nem a Maci, né? A Maci existe, a Maci por um monte de Mas finalidades. só pode tomar uma macia quem pisa no chão. Quem é iniciado. Você não certo? vai dar uma Você não vai macia. tomar uma macia se você não é iniciado. Para quê É isso. também? Tem outras formas de você se conectar e você se proteger sem ser necessário a macia. A Umbanda não é proselitista, né? Ela não vai exigir de você, Não. olha, você é um bandista sim, você é um bandista. Se você pegar uma vela ao Mas Pai nós não Ogum, convertemos ninguém. sim, se você pegar uma vela ao Pai Ogum e clamar para ele, fazer um clamor para ele abrir os vossos caminhos. Então você é um bandista, porque a você Umbanda não comunga é- da crença, sem necessidade de você ir no cerne do fundamento. Porque a Umbanda não é só a Umbanda é um pronto-socorro espiritual? É também, não é só. A Umbanda é um caminho de crescimento espiritual, de evolução espiritual. Ela é um caminho, uma filosofia religiosa com o intuito de crescimento espiritual, de melhora, de reforma íntima, de autoconhecimento. Perfeito. Né? Ele não precisa ser. Esse é o cerne, isso mesmo. A linha divisória ficou muito clara agora, como o Beto falou. Eu não preciso ser iniciado no culto para ser um bandista.
Mas para ser iniciado no culto. Não, tem para que ser um bandista, o adepto. Para que se considere, eu não preciso ser legitimado. Até porque a Umbanda não põe alguém na porta lá Sim, falando assim, ó, você é um exato. bandista? A verdade é você assim, eu não senta ali. preciso ser iniciado no culto para ser um bandista. Se eu vou no terreiro tomar passe, eu não sou um bandista? Não, você é. Ah, mas não tem que ser legitimado e vestir branco? Não, você é um bandista. É isso que nós queremos Porque passar. você adotou a filosofia religiosa como Porque filosofia religião pra sua também vida. é filosofia. É através dessa religião que você se conecta com Deus. É num templo dessa religião que você reza. Eu posso ter o mestre Jesus Cristo como um mestre de filosofia sem comungar do catolicismo. Claro, Basta sim. que eu adote. Sem ter fé Você no adota a catolicismo. filosofia cristã. Basta adotar ele como um mestre A diferença espiritual. de você ser cristão e de ser crístico. Isso. Você não pertence a uma religião cristã, mas você é crístico, porque você segue a filosofia de Cristo. Que é o que é mais importante. Outro dia me perguntaram se eu era cristão. Eu falei, claro que eu sou, eu acredito em Jesus Cristo. E Eu você só não segue sou, eu só não fundamentos sigo o cristãos. cristianismo. Eu só Sim, não é tenho. isso mesmo. Né? Você não Tem ele participa como de uma mestre. religião dita cristã, Exatamente. né? Mas você segue os princípios cristãos. É assim. Aliás, Na a verdade, nós Umbanda... somos cristãos, somos budistas, Exatamente. somos... Exatamente, né? porque a Umbanda, como ela é universalista e ela bebe de várias fontes, né? Então, aí fala assim, mas a Umbanda não tem uma filosofia religiosa. Como não tem? Ela tem. Agora, é claro que dentro da sua filosofia religiosa vai estar absorvido filosofia de outras religiões, que na verdade não são de outras religiões, são filosofias universais. Exato. São- E outras religiões absorveram de outras E codificaram, anteriores. e codificou. São princípios e valores. Princípios religiosos. São Nossa, princípios e valores que fazem parte da religião e que também são princípios e valores de outras religiões, porque na verdade são princípios e valores universais. Né? Só que a Umbanda tem a sua forma própria de ver determinadas coisas. Né? A Umbanda tem a sua forma própria de entender as coisas, de pensar as coisas. Né? Então, é assim que se forma o conceito. Agora, é claro que isso é transmitido por onde? Na gira de atendimento? Então, Não tem principalmente através dos praticantes, não é isso? Principalmente através dos praticantes. Porém, é aí que a gente entra, por exemplo, com esse bate-papo e com outras coisas que se vê por aí. Porque é necessário dar uma base para quem não é ou não quer ser praticante. Perfeito. Alguém Você ativo. pode, é por isso que eu falo, onde você vai aprender os princípios e valores da religião? Através dos cursos que tem, workshops, palestras, né? Que isso não é só para quem é médium e que Isso pertence é ao pra corrente, todos, isso é para né? todos. É Agora, isso mesmo. e esse conhecimento que você adquire através desses canais, eles formam você como religioso em si? Você se torna um iniciado na religião? Não, iniciado não. É que a gente tem que diferenciar um pouco também a questão do religioso e do iniciado. Você né? vai ter conhecimento Porque da o religioso filosofia é aquele que religiosa. tem a fé e pratica aquilo, Exatamente. mesmo que em casa. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e firma a vela para o anjo da guarda dela com o conhecimento de base que ela tem, e ela tem fé, de repente, no Pai Ogum, e ela firma a vela para Ogum ali, e ela não vai em terreiro nenhum, mas ela tem aquela crença. Exato, ela né? tem fé, ela E conhece a muitas vezes filosofia ele é mais religiosa. religioso, que aí já entra no negócio que o pai falou, aquela pessoa ali que não frequenta terreiro é muito mais religioso do que aquele filho de santo que vai lá porque ele acha que ele está indo fazer caridade para alguém. Não é isso? Isso é cruel. Eu tenho que ir pro terreiro porque assim Tem um que faz caridade e Sim. você que... Não, eu preciso fala que ir vai. porque assim, Cruel. as pessoas precisam de mim lá. Isso é então, como é que é fazer sombra com o chapéu dos outros? Verdade. sobre o chapéu dos outros. Verdade. Ou então, como é que é Pra aquela. não usar outros ditados que dizem por O aí. periquito come o milho, mas quem leva Papagaio fama, leva papagaio. fama. Mais ou menos isso. Pessoal, antes de encerrar aqui, eu queria falar duas coisas aqui. Eu acabei aprendendo uma coisa aqui com o Bruno agora, por incrível que pareça. Já vem me vindo esse recado há anos, praticamente desde quando nós abrimos a nossa casa. A casa de Pai Flecha Certeira e da Mãe Jaciara, do Pai Manuel, da Vovó Maria Conga. O pai, o pai que me assiste, quando ele se refere à assistência, aos consulentes, ele nunca fala a assistência, ele fala meus filhos do lado de lá. Sim, maravilhoso. Os meus filhos do lado de lá. E hoje você colocou de uma forma que eu nunca entendi. Meus filhos do lado de cá e os meus filhos do lado de lá, que são todos os filhos e são umbandistas. E hoje eu compreendi, sabe? Eu aprendi aqui hoje. Olha, 20 anos aí, e hoje eu compreendi aqui.
Mas a gente aprende um com a convivência do outro, porque a gente sempre tem a aprender com Nossa, o irmão. olha, foi Sempre, fantástico. Obrigado, Bruno. Eu aprendo muito com vocês Obrigado também. mesmo. Né? A Gente, gente aprende mesmo. Olha, esses bate-papos que nós estamos fazendo, tem um bate-papo com o Renato Tchalian também, que está indo ao ar, né? Agora com o Bruno e com o Pablo, agora com o Beto, foi o segundo bate-papo que nós estamos fazendo. Eu acho que a Umbanda é isso, né? Nós preferimos abordar essa forma de bate-papo, como o Bruno mesmo ele fala, que um assunto puxa o outro, não é nada combinado. Não é nada combinado. E a gente às vezes consegue passar mais coisa do que se a gente se fixasse num tema, né? Fixar num tema. Porque a gente está trocando Eu acho que experiências, assim, né? para os temas, a gente já tem. Isso tem mesmo. lá o canal, o Pai Entender, tem o Adélio, tem o PH, tem várias pessoas que vai lá e coloca ali 5 minutinhos num tema específico. Uma visão individual de um tema específico. Mas eu acho que há muito mais crescimento. E o isso é uma bacana coisa aqui, por exemplo, nós pertencemos a 3 tradições diferentes. Exatamente. Porque pertencemos a 3 famílias Falamos a mesma de terreira língua aqui. diferentes. Mas Tradições? as 3 tradições diferentes, porque pertencemos a 3 famílias de terreiros diferentes, mas a essência é mantida. As ideias se coadunam, elas se combinam. E por quê? Porque na verdade é a essência da nossa religião. Né? Porque a Umbanda é uma só, né? Talvez assim, a sua forma você já pensa dessa forma, mas talvez você nunca conseguiu expressar. E aí quando você, ou eu penso de uma forma, mas nunca consegui expressar. E quando você expressa, você transforma em palavras aquilo que eu penso. É isso que é bacana, essa troca de experiência. É verdade. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram essa série de novo do nosso bate-papo com o Bruno e com o Pablo. Eu estou incentivando. Me ajudem. Cutuca o Bruno para ele ter um canal no YouTube também. Verdade, estou falando mesmo. E agora, Pablo, tem um canal também no YouTube. Vocês falam muito bem, meus irmãos. Vocês. Aquele modo do celular na perna do Eu já menino, achei mais fácil. Mas eu vou aprender a. Eu tenho vergonha, eu fico sem vergonha do seu lado. Isso. Não, eu sou sem vergonha do seu lado. Não, e os 4 ficam sem vergonha. Esse método aí. O teu pai fez eu ficar sem vergonha. Você viu? Mas eu estou incentivando eles, sim, porque eu acho que eles. Assim, eu aprendo, olha, eu confesso, não é porque que eu sou antigo, posso falar assim, sou velho na Umbanda, que eu não tenho que aprender mais. Nossa, eu amo os textos do Pablo, eu amo. Quando ele coloca lá um texto lá novo lá, nossa, aí a Kátia briga comigo. Paulo, o que está acontecendo aí? Paulo, oi, o que foi? O que você está fazendo? Eu estou lendo o texto do Pablo. E quando os dois se conheceram, a Kátia chegou para ele, o que ela falou? A minha esposa também falou. A sua esposa também? É a mesma coisa. Falou, olha, não para de ler, olha, eu tenho que chamar a atenção. Minha esposa também. Quando ele se enfia no quarto, é isso, é aquilo. É que a gente gosta, Habilidades, de habilidades. E a gente acaba aprendendo. Eu aprendo muito com os textos do Pablo, aprendo muito conversando com o Bruno. E não é porque que E a recíproca é verdadeira. Não é porque que o Beto é meu filho, eu não. já te gente. falei essa semana, a gente estava conversando e eu falei para você, eu falei, Paulo, eu te considero meu irmão mais velho, apesar de nós não pertencermos à mesma tradição, mas nós somos da mesma religião. Sim. E eu te considero meu irmão mais velho, sim, porque eu sei que você tem mais tempo de santo que eu, né? Eu tenho, lá se vão 33 ou 34, 33 anos, mas você nasceu, você é de uma família tradicionalmente umbandista e você tem muita experiência, e eu já te falei isso e é verdade, falo aqui em público. Te considero meu irmão mais velho no santo, porque você é meu irmão mais velho no santo. Eu agradeço, meu irmão. E assim, pra mim, que nem você mesmo falou ali, Pablo, pô, eu sou um médico e as pessoas perguntaram o que você estava fazendo lá. Eu não tenho esse negócio de rótulo não, gente. Eu não tenho não, sabe? É irmão, é meu irmão. É uma associação natural que as pessoas fazem, mas quando eu digo que de forma natural foi um pioneirismo, porque eu nunca tinha visto um convite dessa natureza. Tudo bem, como o Bruno falou, são 23 anos de trajetória, vivência no pé no chão, num terreiro, são os textos, houve essa harmonia entre nós 4. O seu próprio pai te determinou essa função, te incumbiu dessa função de transmitir conhecimento para os mais novos da sua família? Então você detém conhecimento? E quando ele falou comigo, falou, conversei com o Ludogério, já conversou comigo, e ele falou, é isso, chegou essa hora. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu entrei em contato com o pai Nilson, né,
Ele falou que acompanha o seu desenvolvimento desde os 11 anos de idade. É uma história linda. É uma história linda, nossa, e realmente, eu acho que isso também é respeito também, né? Sim, amor, dedicação. Aí eu tava, apenas para completar, não é porque o Roberto também é meu filho que eu não tenho que aprender com ele. Pelo contrário, às vezes a gente para debater, para conversar, ele acaba me ensinando muita coisa. Eu falo, pô, Beto, eu não tinha tido essa visão. Não tinha tido. Ele atingiu um grau, né, dentro da estrutura que ele tem conhecimento e pode conversar com você, como um filho pode conversar com o pai. Exatamente. Tira da estrutura religiosa e vem para a estrutura familiar. Pô, seu filho, eu tenho uma filha de 25 anos que é advogada, né? Ela conversa comigo e a gente troca ideia. Eu acho que até se a gente for levar para o lado da profissão, eu sou advogado, você ela tem um também advogado e um engenheiro. Ela não pode te ensinar algo? Claro. Né? Seu pai, por exemplo, seu pai é engenheiro, você é advogado. Seu pai precisa de um conselho seu, ele vai procurar outro advogado só porque você é filho de, não, é meu filho, então não pode me E ensinar até nada. que nem eu tô falando, eu sou advogado, minha filha também é. E nós conversamos sobre, discutimos uma tese, qual o problema? Exato. Né? E aí vamos trazer para o mundo religioso. Qual o problema de um filho que já atingiu o grau, que tem maturidade, conversar com o pai? Né? Mas Às vezes respeito, quer saber mais que a eu. busca do entendimento por parte do filho pode trazer uma outra visão para o pai, Claro, sem a intenção. Claro. Muitas vezes, nós gravamos o curso de teologia, eu e o pai juntos lá, foram 40 semanas, todo sábado. Nós gostaríamos de gravar ali 3, 4 aulas. A gente sempre falava, dessa vez eu vou gravar 4. A gente gravava meia aula, porque no intervalo a gente parava para discutir as teorias, desenhava no quadro e falava isso. Ô Beto, uma resposta pode abrir mais 5, 6, 10 questões. Pode Quando mesmo, você chega numa resposta, você abre mais 10 questões. Pode mesmo. E nunca vai ter fim. Não. Como eu não sei de quem que é essa frase, eu não sei, mas eu ouvi essa frase, eu li essa frase em algum lugar, não é minha não é mesmo. E eu achei ela fantástica, né? Eu não sei de quem é, se vocês souberem e quiserem dar a autoria, fiquem à vontade. Não existe a última resposta, a resposta final, porque a última pergunta ainda não foi feita. Faz parte da filosofia, né? Porque a última pergunta ainda não foi feita. Então não existe a resposta final. E é isso mesmo. Bom, gente, tá aí, bate-papo entre irmãos com Beto Angeli, Pablo Araújo, Bruno Stanque e Paulo Rodogero. Só tenho que agradecer a vocês. Obrigado. Se inscreva no nosso canal, curte lá, vê o que vocês acham. Se vocês não gostaram, não tem problema, dá o negativo como lá, ou discute. Não. Se não gostou, é como diz o Renato. Assiste de novo, que aí você vai gostar. E aceitamos sugestões. O Bruno, ele falou que adorou esse método. Então eu proponho uma proposta aqui. E proponho que o Pablo faça isso, que o Bruno faça isso, que o Beto faça isso, que eu também vou fazer isso, nesse último bloco. Se vocês quiserem que nós vou discutir outros temas, coloque os temas nos comentários. Coloque os temas nos comentários. Coloque os temas nos comentários. Sugere, eu procuro um dos 4 durante os próximos dias, fala o que você gostaria, a gente anota e debate o tema. E nós vamos gravar esses vídeos batendo papo sobre isso, batendo papo. Não é nada combinado, gente. Porque, por Deus do céu, eu não combinei nada. O Bruno chegou, o que nós vamos abordar? Não interessa, vamos lá. O Pablo, e aí, qual que é o tema? Cala a boca, vamos lá. O Beto, pai, que nós vamos falar? Cala a boca, senta aí. Vamos lá, Assim, vamos falar. mas Eu vou pôr um tema, vou pôr uma bomba. Não, é o espontâneo, o espontâneo é sai legal. de forma natural, né? Beto, filhão, Meu pai, obrigado, meu Deus te abençoe, filho. Pablão, abraço. Brunão, Paulinho, abraço. Para sempre Umbanda. eu só gostaria, antes de encerrar, para eu não ficar em dívida, eu tenho que mandar um abraço para minha família de terreiro, então para meus filhos e minhas filhas lá. Então cada um manda um abraço para sua tá família certo. também. Benção, meu irmão. Um abraço pro pessoal meus irmãos mais velhos, mais novos. Depois eles Somos me cobram. irmãos no mesmo grau. Atende de Umbanda Ogum Beira-Mar, Pajão de Minas. Ao meu pai, Nilson Alexandre Correia. Esse pai maravilhoso. Falo meu, mas é egoísmo, né? Pai de toda a seu turma. pai. Toda a turma aí. E obrigado, não tenho o que falar mais, né? Obrigado e obrigado. E eu fico com agradecimento aos meus irmãos, a minha mãe, que não está aqui com a gente hoje, meu pai, a minha esposa, que divide lá o comando do terreiro junto comigo, aos meus filhos e também a minha raiz, minha avó, meu tio, sua bênção,
E muito Maninho. obrigado pelo que trouxeram pra gente. Meus filhos, mamãe, Axé. axé. Axé.